Fala, fuçânicos, gambiarreiros, nerds e etc. De volta aqui para mais um vídeo no canal. Fazia tempo que eu não postava, né? Tava devendo aqui, postei um monte de tranqueira, mas falando do painel nada, né? Mas estamos aqui. Esse vai ser o último vídeo aqui na bancada, depois a gente já vai pro carro direto. Lá vocês vão ver o terror, né? Porque o carro tá só o bagaço. Bom naquele lá é só os bancos por enquanto. Mas o carro tá um lixo. Vai ficar legal, o painelzinho novo vai ficar bacana. Galera, eu fiz um sketchzinho novo pra gente poder mandar agora os dados pro painel naqueles endereços que a gente encontrou no outro sketch, no outro vídeo, no vídeo número 4. Então, pra quem lembra, a gente vai usar o endereço 279 e endereço 430. 430 está relativo ao velocímetro, a parte de velocímetro e algumas lâmpadas. E o 279 é o RPM, temperatura, pulso de bico e algumas lâmpadas também ali da parte ali do velocímetro. Então vou descrever aqui o sketch para vocês de forma bem rápida. Porque aqui quem está entendendo, está entendendo. Quem não está, tá precisando fazer umas aulas lá no Brincando com Ideias para entender um pouco de Arduino. Mas o que mudou aqui? A princípio nada, tá naquele esqueminha ainda de fazer lá aquele teste inicial do painel. Ele começa nessa instrução fora que termina aqui embaixo com esse delay de 5 segundos. Aí depois disso vai começar o nosso loop principal. O que eu mudei nesse sketch? Ele vai fazer uma leitura do serial. Uma condição while, né? Enquanto houver algo no buffer serial, né? Ele vai fazer a leitura do detempo. O detempo aqui no caso vai ser o dados, né? De 0 a 7, relativo ao que a gente quer. Então a gente vai mandar primeiro um número de 0 a 7, que é referente ao byte do data que a gente quer mandar. E depois o valor D1. Ali vai fazer a leitura aqui, quando tiver um /n, que é o enter, né? Seria new line, né? /n é o new line, é relativo ao enter. Quando tiver essa instrução na serial, ele sabe que acabou. Aqui, ó, esse constraint aqui no detemp é para se você colocar algo diferente de 0 a 7, se for maior que 7 vai ficar 7, se for menor vai ficar 0. Se colocar um número negativo, por exemplo. O detemp também coloquei um constraint para ficar de 0 a 255, mesma coisa. E um serial print aqui mandando os dados igual a gente já tinha lá no outro. Ele está mandando todos os dados que a gente está informando para a gente ter noção, né? Senão você não sabe o que está acontecendo. Como a gente vai começar com o 279 e tem aquele lance que eu preciso do velocímetro acionado para poder achar o consumo de combustível. Então, no 430 eu deixei uma variável de nome velo, que lá em cima eu coloquei os valores 30 e 15 para ele ficar próximo lá do final. E vamos trabalhar aqui na 279. Enviando a nossa variável temp, né, que ela tem 8 bytes. A gente vai enviar e vamos controlar direto pelo serial, para não ter que ficar subindo para o Arduino, até porque o Arduino queima se subir algumas milhares de vezes. Ele acaba queimando a memória. Então aqui a gente vai mandar direto pelo serial, a gente joga o dado, ele muda, mostra pra gente que mudou e a gente acompanha no painel. Então vou estar ligando aqui, puxando um vídeo aqui pro painel e vamos acompanhar o que acontece no monitor serial. Galera, painel é agora no vídeo. Nosso monitor serial ligado. Como é que ficou aqui o sketch? Aqui a gente tem, ó, do temp 0, que lá a gente está usando a variável temp, né? Mas a gente pode usar qualquer variável, né? Quando for mais interessante, provavelmente eu vou usar a variável tipo P279 e P430, por exemplo. Só para ficar nítido, né? Aqui que eu estou mandando.
Que agora a gente está usando a variável temp, que é temporário, né? Por isso que eu coloquei temp. Aqui vem temp 0, temp 1, temp 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como é que ficou o nosso sketch aqui agora? Eu coloco qual que eu quero, tipo a 0, e coloco o valor 255. Acontece que no nosso painel, nada. Então vamos colocar de volta 0, 0. Ó, coloquei algum dado errado porque reiniciou. 0, espaço 0. Agora sim. Vamos ver o segundo byte. 1, 255. Acendeu o LED lá de pressão de pneu. Vamos lá, 2, 0. Zero. Pronto, zerei de novo. Agora o terceiro. O terceiro eu já tinha percebido, já até no outro vídeo eu falei, que era o do RPM. Então vamos jogar lá no temp 2, um valor 30. E aí o nosso RPM variou. 30 ficou perto do 4000 RPM. Então provavelmente 32 bate no 4000. Se 32 bate no 4000, 64 deve bater no 8000. Certo? Então já ficou meio óbvio. Na variável 279, no temp 2, no caso, né, no terceiro byte, está o RPM. Nosso RPM está dividido em 64 escalas. Se a gente jogar 2 por 1, vai dar uma merrequinha. 2 por 2, outra. 2 por 3, outra. 2 por 5, 2 por 6, 2 por 8 vai bater em 1, se eu não me engano. Isso, olha lá. 2 por 8. Aí 2 por 16 cai no 2. 2 por 24. Aí 2, que é temp 2, 32, 4000. 40 no 5. 48 no 6. Opa, errei. 2, 48. 48 no 6. 2. 56 no 7. 2. 64 no 8. Então aqui a gente já mastigou RPM. Não tem muito segredo. Aí, como que a gente vai mandar do carro para cá? Tem duas formas. Hoje, se a gente conseguir ler a injeção eletrônica do carro, essa informação já está lá no barramento da injeção eletrônica. O grande problema é que são vários tipos de barramento, né? A gente tem o J1850 PWM, o VPM, a gente tem linha K, a gente tem Cambus, a gente tem um monte de formato lá de leitura, de barramento de leitura da injeção. Que só padronizou, se eu não muito me engano, lá fora em 2008, aqui no Brasil começou a ficar obrigatório em 2012 a padronização. Padronizou para Canline, e qualquer carro que você pegar acima de 2012, talvez de 2008 também, vai ser barramento CAN. Pô, é muito fácil, no barramento CAN, como o nosso painel já está com CAN, tem a plaquinha CAN no Arduino, fica muito fácil. É só jogar mais 2 fios lá para injeção e copiar do CAN. Agora, como no Fiesta lá é J1850 e é um saco ler aquele barramento, muito provavelmente eu vou pegar de forma análoga. Porque vai ser legal também para quem tiver um carro carburado e quiser fazer uma adaptação dessa, o procedimento é o mesmo. O que eu vou fazer lá? Eu vou pegar o tanque de combustível, provavelmente vai direto, não vou precisar mudar nada, porque é muito parecido, né, sistema de boia. Então vai ser direto no fio lá do painel que faz a leitura do combustível. Temperatura, eu vou pegar os 2 fios que vêm do sensor. Na verdade, um fio vem do negativo, né? Vai ser a referência.
Vou usar uma porta analógica do Arduino e vou ler o valor de referência do sensor de temperatura que está vindo do carro. Eu já vi lá até no vídeo da MT Thompson que ele começa com 400 ohms e vai variando. A gente vai ter que fazer, é só adaptar a porta lá usando um ou dois resistores, puxando do negativo e do mais 5, para além de conseguir neutralizar algum pulso fantasma para não ficar bagunçado, para ter a variação precisa, né, do sensor de temperatura. Aí como é que a gente vai fazer isso? Vamos medir com o carro frio. Posso usar um termômetro de referência, meço lá a temperatura no reservatório com ele frio, vejo quanto está dando lá na minha porta analógica. Aí vou deixar o carro esquentar. Quando ele chegar no meio do ponteiro, que ele é assim, mais ou menos onde ele trabalha normalmente, eu sei que ele está perto de 90 graus. E ali eu vou usar para ficar na metade da escala do painel. Eu quero que quando ele chegar a 90 graus, ele esteja na metade. Para quando ele passar da metade, eu sei que o carro está aquecendo. Se a gente conseguir acertar o começo da escala com o meio, é certeza que se passar, a gente vai conseguir enxergar ali com uma precisão razoável. Posso até desligar a ventoinha para acompanhar como sobe a temperatura ali. Coisa rápida, só para ter uma noção se eu conseguir chegar ali num gradiente bom e tá acompanhando realmente o que acontece no sensor. Aí velocidade. Como velocidade eu preciso de uma precisão maior, tem que estar perfeito. Como vai ser a leitura da velocidade? Eu vou pegar o pulso do sensor e vou ligar numa interrupção do Arduino, o pino 2 e o pino 3. O pino 2 e o 3 são interrupções. Uma interrupção a gente já usa para a placa CAN, que é o pino 2, se eu não me engano. Aí sobra o pino 3. O pino 3 eu vou fazer uma interrupção. O que acontece nessa interrupção? Quando ela ocorrer, ela vai ver qual que é o valor da variável que eu vou colocar, provavelmente uma variável, alguma coisa relacionada a km por hora, kmh, alguma coisa assim. E essa variável eu vou atrelar ela com a variável milis, que é do próprio Arduino. O Arduino ele tem um timer interno ali que está sempre gravando, a cada milissegundo ele está gravando uma word, né, que é uma variável de 4 bytes. Cada milissegundo ele grava um dado. Ele demora 17 dias para completar essa variável. Então a gente não tem problema assim de perder o dado no meio do caminho e bagunçar um ponteiro. A cada 17 dias vai ter chance do ponteiro dar só uma tremidinha e já voltar ao normal. Cada 17 dias. Então é algo relevante. Então a gente vai usar a função milis. Aí quando o sensor de velocidade dá um pulso, vai interromper tudo que o Arduino está fazendo, vai ir para a função. Vai para a função, aí a função vai comparar, né, vai subtrair o valor de milis, vai subtrair o valor anterior da variável kmh, vai subtrair de milis. O que sobrar, eu sei que é o tempo que está de um pulso para outro. Como no caso lá Ford dá 5 pulsos por volta de roda, é só calcular, né? O diâmetro da roda, divide por 5. Quanto tempo demorou para percorrer aquela distância de roda. Só fazer o cálculo e jogar para o painel. Não vou ficar fazendo conta, matemática não é que não é meu forte, mas eu não tenho muito saco, então simplesmente eu vou calibrar isso daí com o carro andando, com o GPS ligado. Boto o notebook lá no carro e afiro pelo GPS. A hora que bater com o GPS é o que eu quero. Eu quero um ponteiro que seja preciso com o GPS. Então eu vou fazer a conta baseada nisso. Já o RPM, como não é tão preciso, como é que eu vou fazer a leitura? Na nossa rotina principal do loop, vou colocar uma condição de leitura de pino. Se o pino estiver na condição 1, está fora do pulso de RPM. Quando receber o pulso de RPM, ele vai cair para a posição 0.
Aí quando ele cair para zero, ele vai fazer o mesmo sistema do quilômetros por hora lá. Ele vai associar a variável, provavelmente RPM, ao miles. Na próxima vez ele faz a conta de quantos miles passou até o próximo pulso. Aí é só fazer a conta. Se cada pulso da RPM está dando X miles, é só multiplicar, né? Multiplica por 1000. Na verdade, né? Divide por 1000, eu vou ter os pulsos por segundo. Aí depois por 60 pulsos por minuto. Aí tá feito a RPM, bem simples, não tem muito segredo. O resto é só puxar fio, não tem nenhuma mágica, né? Só fio. Que eu vou passar pro CAN vai ser só a parte ali de temperatura, o RPM e velocidade. E também tem o pulso de bico, né? Aí pulso de bico eu vou ler o pulso do primeiro bico, que na verdade é o primeiro e terceiro, né? Primeiro e terceiro, depois é isso, no primeiro e segundo, aí terceiro e quarto é o outro bico. Então pega um pulso de bico, já é negativo, facilita, né? Só de ser negativo já quebra um galho. A gente vai fazer a leitura negativa do pulso de bico. O mesmo esquema da RPM também. Fez a leitura do pulso de bico, espera o próximo, ver quanto tempo passou. E aí a gente vai jogar pro painel, para poder fazer o cálculo de consumo de combustível. Como que eu vou fazer o cálculo? Vou pegar um galãozinho de 5 litros, vou pôr no carro, vou rodar até acabar. Acabou, coloco 5 litros, rodo até acabar de novo, vou fazer umas 4 vezes. Aí deixo os 5 litros lá no porta-mala. Faço 4 médias, vejo o que marcou no painel para cada vez que eu calibrei. Até que eu tenho uma média mais precisa. E aí já era. Outra coisa que eu vou comandar, talvez também pelo Arduino, como eu tenho que mandar 3 pulsos para o painel para comandar pelo volante, e o volante trabalha com apenas 2 fios, né? O volante com comandos, né? Ele é um fio, seria o negativo, e o fio que é o sinal. Aí cada botão do painel ele dá uma resistência diferente. Eu tenho que fazer uma leitura disso daí com uma porta analógica também. Cada botão que aperta ele vai dar uma leitura diferente na porta analógica. E por essa leitura eu consigo saber que botão é qual. E aí o Arduino vai jogar nos 3 pinos, né? Conforme for a necessidade, o Arduino joga nos 3 pinos do painel, que é o Enter, para cima e para baixo. Para mim poder controlar o painel pelo volante, né? O volante com comando. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou mostrar aqui mais alguns dados aqui só para vocês verem funcionando. Mas é isso aqui. Tem que usar. Quem tiver dúvida, estou pensando em fazer um WhatsApp, um grupo de WhatsApp aí para quem está no canal. Quem tiver dúvida, uma vez por dia eu entrar lá no WhatsApp, postar um vídeo, sei lá, fazer uma videochamada com quem tiver no grupo, para tirar as dúvidas que foram colocadas lá. Aqui, como eu já sei, fica fácil, né? Aqui o ideal é você ir jogando dado por dado, até você achar o que é o que, né? Como eu já sei mais ou menos, já fica mais fácil, né? O consumo de combustível está no último byte, no 7. Se eu jogo um pulso 5, no último, na verdade, está a temperatura. Temperatura é engraçado. Ela não está em Fahrenheit, pensei que seria isso, mas não está. E ela é assim, ela começa a dar sinal de vida no painel no 101. 7101 lá. Acendeu o primeiro tequinho ali no gauge ali de temperatura. Aí se eu colocar 160, ele vai pro máximo. E ela não vai de uma vez, ela vai subindo. Você joga informação, o painel vai colocando aos poucos. Para que isso? Porque a leitura de temperatura é bem constante mesmo. Então, para o painel não ficar louco, ele vai subindo de pouco em pouco. Subiu até o meio, parou, agora vai subir até 100%.
Ele automaticamente dá o alarme de temperatura de motor alto. Ele só dá isso quando extrapola os 160, quer dizer, ele está medindo ainda, ele vai medir até 255, mas a partir dos 160 ele já dá alerta de temperatura do motor. Se eu jogar 159, ele vai desligar. Aí o consumo, então deve estar no 5. Vamos ver. Olha lá, 5 mesmo. Ó. Mandei o dado 8 e já passou para 0,5. Como é que o painel calcula? Você manda um intervalo de bico, baseado aí do 0 até o 255. A gente vai dar um intervalo aí, provavelmente é por milissegundos abertos, uma coisa assim. Acho que dividido por 10, que o máximo que o bico pode ficar aberto em determinado giro é 20 milissegundos. Uma coisa assim. Então vou ter que chegar nesse número aí no teste mesmo, igual eu falei. E aí, conforme o pulso de bico, quando a gente receber o pulso, a gente espera chegar na condição 1 de novo e ver quanto tempo passou com o pulso aberto. O tempo que passou com o pulso aberto é o que a gente vai jogar aqui. Quanto maior esse tempo, maior é o consumo, né? Porque o bico está jorrando gasolina lá dentro. Aí, por exemplo, ó, a gente coloca 255, foi para 18,2 litros a cada 100 km. Isso a 200 km por hora está representando 5 km por litro. Se a velocidade fosse mais baixa, com a mesma abertura de bico, esse consumo aí, por exemplo, nós estamos lá no ponteiro marcando 210. Se fosse 105 por hora, por exemplo, o consumo ali seria 36,4. Porque a gente está bem mais devagar, né? 50% mais devagar, com a mesma abertura de bico. Então o painel faz o cálculo desse consumo baseado em quê? O que ele está recebendo de pulso de bico pela velocidade que o carro está. Quanto menos pulso de bico, com menor distância, né, também entre o pulso. Quanto menor essa distância do pulso e quantidade de pulsos, né, é o que determina o consumo. Aí não tem muito segredo, né? Vai ser meio... Eu vou fazer meio assim naquele esquema que eu falei. Vai ser... Eu vou fazer ali uma continha bem básica, bem mais ou menos. E vou acertar aí com 4 medidas. Vou fazer 4 vezes com 5 litros, né? 5 litros já é... Dá pra ter uma média da cidade bem precisa, né? Que mais interessa, né? Vou fazer 4 verificações. 4 médias, né? E aí vou conseguir acertar ficar um pouco próximo aí o painel, né? O computador de bordo, que ele fala aí que tá de consumo. E é isso aí, galera. Não tem muito mais o que mostrar, não. Só isso daí mesmo. Quem for fazer aí, for usar outro painel, vai ter que apanhar um pouquinho. Não tem muito jeito. Depois que você achou onde é os fios aí do CAN e de alimentação, aí tem que injetar os sinais, fazer o painel dar sinal de vida, ver qual que é o endereço que faz o painel acionar. Pega esses endereços, tipo, todos os painéis que eu usei sempre foram 2 endereços. Um endereço um pouco mais baixo e um endereço um pouco mais alto. Sempre 2 endereços. Não sei porquê, mas os engenheiros gostam de fazer assim, né? Podia ser um endereço grudado no outro, mas sempre 2 endereços com um pouco de distância entre eles. Aí você achou os 2 endereços, é só vir jogando os dados com esse sketch. Você vai conseguir ali entender como é que funciona, né? Cada byte, o que ele faz. Você consegue apagar tudo. Entendeu? É isso aí, galera. Quem puder ir ajudar aí se inscrevendo, dando like, fortalece o canal pra caramba aí. E o próximo vídeo é lá no carro. Vou arrancar lá, já arrancar o volante lá pra poder ver alguma coisa lá com o celular, né? Poder filmar.
E o que eu vou ligar primeiro no carro vai ser a parte de fiação básica, né? Seta, luz de bateria, luz de óleo. Vou ligar o sensor de banco lá, porque os bancos que estão no meu carro tem sensor. Então vou ligar os sensores dele para apagar aqui no painel. Para acender o painel quando não estiver usando o cinto de segurança. Não vai ficar apitando, que ninguém merece, né? Não matei minha mãe a tapa. Então não quero nada apitando porque eu não coloquei o cinto. Mas é bom ter um alerta ali no painel para você lembrar que tá sem cinto. Porque às vezes a gente não coloca porque é trouxa, né? A gente não coloca porque acaba esquecendo mesmo. Aí tá a luzinha no painel, é bacana. Puxar a fiação que você já tem lá no painel lá do Fiesta, né? Só achar o fio ali que é do relativo ao freio de mão e ao sensor ali do reservatório de fluido de freio, para apagar também aquela luzinha ali do freio, né? Quando é freio de mão ou fluido. E só, como eu não vou fazer a leitura da injeção e como esse módulo da ECV5 da Ford também não tem luz de injeção, acredite se quiser, tem muita gente que pensa que o pessoal apaga alguma coisa assim, né? Mas não tem mesmo. Eu tava olhando no diagrama, a menos que eu pesquei mesmo, não vi. Não tem um indicativo de luz de injeção saindo do módulo. Se tiver, eu vou ligar. Aí pega uma porta do Arduino, né? Se a condição da porta for, no caso aqui 1, eu acredito que ela deve trabalhar positivo. Se a condição da porta for positiva, aí eu jogo o dado da luz de ABS. E é isso aí, pessoal. Finalizando, né? Já falei demais. Até mais, até o próximo, galera. Falou, tudo de bom.